Vamos pra qual banda? Vamos pro Skank agora, porque assim, a gente falou de um pilar, assim, que era a história do rock pesado e a história da questão do sexo explícito. E uma levada mais suja, né? Mais suja. E aí, o Skank é uma banda que ela compartilha dos Raimundos essa coisa de falar uma língua local, mas ao mesmo tempo trazer uma coisa de fora. Essa é uma fotinha deles bem no começo. Olha, cara, o Samuel Rosa. O Haroldo tinha cabelo. E a sobrancelha ainda tava pequena. Cara, eu botei no Google Skank 1994. Mano. E aí foi tarde ainda, 94, né? Eu nem sei de que ano que é essa foto aí. Eu sei que ela é bem... Cara, mas... Não, tem uns caras aí que tem cara de 14 anos aí, velho. O Lelo, né? O Lelo, olha. Eu acho uma coisa muito legal do Skank é que, assim, ó, o rock mineiro não aconteceu nos anos 80. Nos anos 80, né? eles tinham um problema muito sério de não ter identidade. Você tinha o Sex Explicit, por exemplo, que era uma banda boa do John, né? Mas assim, não teve um grande nome, assim, não tem nacional. Eles tinham um problema de identidade, de não saber Brasília, qual que era o som. Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, alguma coisa? Camisa, né? Camisa. Mas vem pra cá. É uma banda paulistana, quase, né? Mas eu acho que eu penso também que o Minas Gerais, a presença do Clube da Esquina era muito forte. Aquela aura, ele impediu. Então aí nos anos 80, ninguém queria repetir o clube. Sim. E aí ficava nessa história, ou a gente é mais Rio, ou a gente é mais São Paulo. E não surgiu um som mineiro. E a década de 90 é quando o rock mineiro conquista o seu lugar, cara. E o Skank é a banda que coloca o pé na porta em relação a isso. O interessante é que o Skank começou com uma banda de rock, né? De reggae? Rock. Sério? O Samuel e o Henrique eram de uma banda chamada Pouso Alto. Que era uma banda de rock com Pouso. Pouso? P-O-Z-O, Pouso Alto. Tem uma coletânea que sai na Bis. Que estilão que era, assim, meio que... Era meio rock pop, assim. Não era... E aí eles saem da Pouso Alto, que depois vira uma banda de reggae chamada Almeriá. Depois do sucesso do Skank, eles saem da Pouso Alto e vão formar o que seria o Skank. Os primeiros caras aqui, eles consideraram para ser baixista e o baterista do Skank era o PJ e o Paulinho. Ah, é? Porque o PJ e o Paulinho já eram músicos muito famosos ali na noite. Né? E aí depois opta-se pelo Lelo, né, Zanetti, e pelo Haroldo Ferretti. Né? E em 92 eles assistem a uma apresentação do Mano Negra. Onde? Que tocou. O Mano Negra tocou São Paulo, Rio, então, Santos. Foi no Mano Negra. Não era ontem? Não, foi numa apresentação absurda aqui no centro, Eles tocaram isso, eles tocaram no Vale do Anhangabaú. No Vale do Anhangabaú, mas eles tocaram também eles tocaram em Santos, na Praia do Gonzaga. Mas você acha que eles foram nessa do Vale do Anhangabaú? Eu não lembro, eu acho que eles chegaram a tocar em Belo Horizonte também. Mas isso o Henrique falou pra mim. Quando eles viram o Mano Negra, eles falaram, ou a gente muda a nossa postura de palco, ou a gente vai morrer. Porque o Mano Tchau era um negócio... Mano Tchau... Mas eles queriam fazer uma mudança em que sentido, assim? Ser mais agitado, ser mais animado. Você pega os primeiros shows do Skank, era música pra pular mesmo. Esteticamente, assim, o Mano Negra influenciou muito o Skank. Talvez musicalmente nem tanto. Embora eles sejam muito fãs de um disco do Mano Negra chamado Casa Babilônia. Mas essa coisa de postura de palco, tal, não sei o que, isso veio muito do Mano Negra. E aí eles começam a tocar reggae. E o dancehall, né? Dancehall, que é um estilo de reggae mais... Cara, é um estilo de reggae mais eletrônico, que nasceu na segunda metade dos anos 80. E aí é interessante, cara, que o Skank, eles são os Paralamas dos anos 90, né? São a banda que mais misturou coisas, que mais procurou influência, banda de pesquisa, né? Eles assumem isso ou não? Não, de uma certa forma, mas assim, é só você olhar, comparar as características, né? Os Paralamas fizeram a mesma coisa, buscaram juntar com reggae, com dub, com não sei o quê, e o Skank também vai fazendo misturando. A comparação incomoda um pouco, mas é verdade. Mas sim. Agora, tinha uma coisa que o Samuel falava, que aí dá pra você entender essa questão do rock mineiro. O Samuel falou, cara, a gente ia com umas fitinhas de demo na gravadora, os caras falavam, puta, lá veio os Montanha. Por que Montanha? Porque Montanha Minas, né? Fala de cachoeira, fala de montanha, cachoeira, puta, lá vem esses caras aí de novo, tal. Lá veio os Montanha. Lá veio os Montanha. E aí o primeiro disco deles a capa tem a ver, né? E o chapéu de cangaceiro ali. Por que o chapéu de cangaceiro? Pra justamente, como o Júlio falou, pra testar essa mistura com os ritmos. O localismo, né? Futebol lá embaixo. Cara, e esse disco independente, né? É. Isso é uma outra coisa, assim, cara, lançar um disco independente nos anos 80, né? Eu lembro, cara, a primeira
imagem que eu tenho do Skank é num programinha da tarde desses femininos, tipo Kátia Fonseca, sei lá, Gazeta, tocando tanto. Tanto, te quero, tanto, que é uma versão do Bob Dylan. Alguma coisa assim, cara. É desse disco, né? Só que depois acho que foi trabalhada. Mas assim, pra quem não conhece bem a discografia do Skank, esse disco não tem nenhuma música conhecida, assim, tá? Que tenha tocado nas rádios, nas suas versões originais. Estourado não. Foi um disco que passou, assim... Foi mais pra apresentar o trabalho, assim, né? E aí eles chegam na Sony, né? Como é que eles chegam? Eles chegam na Sony. O Skank começa a ter uma boa repercussão, principalmente entre a imprensa. Esse disco independente, por exemplo, eu fiz a resenha desse disco pra Ilustrada, na Folha de São Paulo. O Carlos Albuquerque, que então trabalhava no Globo, fez uma resenha pro Globo, não sei se foi no Rio Fanzine ou na sessão de discos. O Carlos Eduardo Miranda falou deles na Bis, e aí começou a criar um burburinho. E aí a Sony também começou a querer procurar uns artistas nacionais. Que elas voltam a ter... Volta a ter interesse. Plano Real, né? Você tem o Plano Real e você tem a queda do Collor. Quando o Collor cai em 1992, o Nelson Motta faz uma coluna, aliás, eu acho que a última coluna dele antes de migrar temporariamente para Nova York, falando que o axé era a música dos novos tempos, justamente contra o sertanejo, representado pela Daniela Mercury. Então, eles começam a procurar uma banda mais pop, mais iluminada, vendável, mais ensolarada para combater. E o sertanejo ficou muito marcado como trilha sonora do governo Collor. Não sei se você lembra quando Verdade, ele reunia a galera. Não, o Fernando Collor de Mello, ele brigou com a Rosane, e aí os sertanejos foram fazer serenata pra unir os dois e tal. Sério, cara? Cantaram Pensa em Mim e tudo, que é do meu primo. Cara, tem outras histórias de os caras fazendo sacrifício. Não lembra de casa da Dina, uma feiticeira de Arapiraca. O Ciro veio aqui, eu falei, e aquela história aí que você falou que tinha sacrifício? Ele falou, não posso falar nada. Mas aí tem isso, o Skank foi engraçado porque eu assisti o Skank inicialmente quando o Otávio Rodrigues, que era um jornalista, para mim, o maior cara que melhor escreveu sobre reggae no país, criou um selo de reggae com a Continental e trouxe o Skank para tocar. Era o Skank e uma banda chamada Vaca de Pelúcia. Que nome fantástico. Os nomes eram muito ruins, né? E a Vaca de Pelúcia tinha um produtor chamado Dudu Marotti. Foi a primeira vez que eles se encontraram. Isso o Fernando Furtado me lembrou essa história há uns 6 meses atrás. E o Skank era tão impopular que eles chegaram, eu tava falando isso pro Júlio, eles chegaram a marcar um show no Aeroanta, os Gênios marcaram no dia de decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tinha 9 testemunhas, eu e mais 8 caras. Tinha mais gente no palco. Mais gente no palco do que na plateia. Pra quem não conhece, né, o Sérgio citou do Marotti, produtor, do Calango e do Samba Poconé, né? Sim. E o Fernando Furtado, empresário. Né? Foi o cara que encheu o saco pra encheu o saco dos caras, ficavam mandando disco pra gente. No bom sentido, né? Mas então, eles têm esse disco... independente, aí a Sony contrata o Skank e relança o disco independente. E é legal comentar também que o Samuel é um melodista. Ele não é letrista. Não. Também, mas ele se sente As letras são mais do Chico Amaral nesse período. Que foi por recomendação de quem que ele foi falar com o Chico? O Chico Amaral era saxofonista do Skank. Mas ele teve alguém que sugeriu pra ele. Bate que eles eram vizinhos, bate na porta dele lá e daí... Mas o Chico era saxofonista de jazz e passou a pertencer ao naipe de metais do Skank, principalmente no primeiro ano. E aí nesse disco aí, o Calango, todas as músicas têm a participação do Chico. Tem. Não, as letras, né? Muitas vezes não sabem, né? Mas é o cara que é responsável pelas letras. E esse disco aí, sim, esse aí estourou mais de 1 milhão, né? Esse estourou. Eles... Foi curioso porque eu entrevistei o Skank nessa época para a revista Bis e eles estavam muito com os nervos à flor da pele. Por quê? Porque a gravadora, o primeiro disco tinha vendido 100 e poucos mil cópias, mas a Sony estava vindo de... Era o quê? Era bom? Era bom, era um disco de ouro. Tá. Mas a Sony tinha vindo de 1.200.000 cópias do Canto da Cidade da Daniela Mercury. Então falou, olha, a gente tem uma baiana aqui que vendeu 1 milhão, vocês não venderam nada. Então eles começaram a fazer sugestões. A primeira sugestão foi o Liminha, por exemplo. Tá. Eles falaram, não, a gente não quer o Liminha. Liminha de o produtor. Porque eles achavam que o Liminha padronizava muito o som das bandas, né? Não só eles, né?
né? Ele principalmente, né? Ele era o cara, né? Virava o disco do Liminha, não virava o disco da banda. Tá. Essa é a banda certa, né, pra trabalhar com ele. No caso dos Titãs deu super bem. E aí eles estavam com uma referência muito mais forte do dancehall jamaicano. Eles gostavam muito de Pinchers, que é um DJ que tem uma canção chamada Bandoleiro, e eles falaram, a gente quer isso aqui. E botaram o Dudu Marotti. Aí a gravadora falou, mas tem que ter uma cover. Vocês tocam Cadê o Pênalti do Jorge Ben? Vamos botar Cadê o Pênalti? E os caras falaram, não. A gente quer o nosso repertório, com o nosso estilo, com a nossa música e tal. Eles deram essa entrevista para Bis e reza a lenda que o Fernando Furtado foi almoçar com o diretor artístico da Sony. Na época, eles saíam por um selo chamado Caos. O cara abriu a revista e falou, bom, se o disco não vender, a gente vai conversar sobre essa matéria aqui. Peraí, a matéria falava que eles estavam... Eles falando tudo. A matéria falando, a gente não quer o Liminha, a gente não quer tocar o Jorge Ben, a gente não quer dizer o quê. Aí o cara abriu e falou, se não vender, a gente vai conversar sobre essa entrevista aqui. Mano. E o Calango vendeu, acho que na época foi 1 milhão. Eu tô vendo aqui, né? Amolação, Jack Tequila, Esmola... O que estourou? Jack Tequila pra cá. Foi a primeira. Os singles foram Proibido Fumar, que foi uma versão feita por um disco de homenagem. De tributo ao Roberto Carlos. Aí deles mesmo, Esmola, Te Ver, Pacato Cidadão, Jack Tequila. Então, mas falou que não queria versão, tem o Pacato Cidadão. Que é o... Pacato Cidadão não é versão, Pacato Cidadão é deles. Tem uma citação a Ledemir do Paul McCartney. Tá. Tem uma história engraçada, aliás, se me permite, tem uma história engraçada sobre esse disco tributo ao Roberto, né? Por quê? Que é o Rei. Não, porque esse disco ele foi produzido pelo Roberto Frejá, ele teve uma reunião com o Roberto e o Roberto falou assim, tem 2 músicas que não podem ser gravadas. Aí, tá bom. Uma é Detalhes, que ninguém canta Detalhes melhor que eu. Tá. Aí o Frejá, tá bom, tá ok. A outra é aquela. Aquela qual? Aquela. Aí, aquela qual? Aquela. Aquela qual? Aquela eu não canto mais. Qual a música? Aí teve que alguém chegar pro Frejá. Quero que vá tudo pro inferno. Ele não fala inferno. Inclusive, demo tape, ele não fala. Não fala. Engraçado, E aí o Lulu Santos gravou uma canção, uma puta versão de Que Se Você Pensa. Aí teve uma festa de lançamento desse disco. E aí o Tutinha teria chegado pro Luiz Oscar Niemeyer, que era o presidente da BMG, gravador do Lulu, falou, essa versão é boa, hein? Você tá dando essa música de graça pra eles? Aí o Luiz Oscar no dia seguinte, não vai ter música do Lulu Santos nessa coletânea. Saiu. Se você pegar o CD, era um desenho de todos os participantes e o Lulu virou uma silhueta preta, porque ele saiu de última hora. O Luiz Oscar falou, não, eu não vou botar essa azeitona nessa empada aí, não vai entrar na minha empada. Mano. Procura pra nós o Samba Poconé agora. Então... Deixa... Aí vai vir o Samba Mas a que mais fez sucesso foi o Jack Tequila, porque Jack Tequila... Te Ver foi muito sucesso. Te Ver também tocou pra caramba. O primeiro single foi Proibido de Fumar. Que na verdade eles surrupiaram do bom... O ritmo é muito surrupiado do Bom Chacalaque, que é é verdade. Meu Deus, como é que era o nome daquele cara? Peter Gunn Theme. Peter Gunn é uma referência, né? Do Henry Mancini, mas tinha Apache Indian. Tá. Why nobody, we got belly. Puta, essa música tocou pra caramba. Muito! Proibido, poma. E aí, é legal que eles pegam uma capa de disco já assinada, né? É legal, né? Os caras pegam a primeira imagem que vem na internet, né? Cara, então e uma capa, eu acho fantástica as capas do Skank, isso, né? É muito anos 90 também, né? Que é inspirada naquelas... Que é inspirada e não só isso, mas é inspirada naquelas... naqueles pôsteres de cinema do centro de São Paulo. Então, um pouco também do... Se eu não me engano, o cara que fez essa capa foi o mesmo cara que fazia essas pinturas de cinema do centro. Porque a galera não sabe, tinha um cara que fazia as pinturas enormes do cinema. O cara chegava e pintava
Tipo, era tubarão, o cara pintava um cartaz tubarão, enorme, não ia Tinha imprimir como enorme. imprimir, impressora. Que legal. Cara, nesse disco tem uma história interessante que aí surge a parceria com o Nando, né? E aí o Nando ele já tava... Já tinha saído do... Não, mas é que a década inteira ele ficou adiando a saída dele dos Titãs, né? Porque ele já não tava escrevendo mais. Desde o Titã Maquia ele não escreveu mais nada com ninguém. Aí ele queria tocar com violão, eles queriam fazer som pesado. Ele era ignorado ali, né? Ele era ignorado. Aí ele começa a compor com a Cássia... Marisa, principalmente. Marisa. E aí o Nando ele conhece no Rock Go, da MTV. E aí, vamos fazer uma música? Vamos. Sobre o quê? Aí eles têm um primeiro encontro, não rola nada. Aí ele, Samuel, não tá rolando, eu vou te mandar uma música aí daqui a pouco. Cara, daí eles estão finalizando esse disco. Acho que tá na mixagem já, ou algo próximo disso. Toca o telefone, Nando Reis. Ô, fala Samuel, tudo bom? Tô com a letra, vou te mandar. Pum, é uma partida de futebol. Sim. Para tudo, a música vamos ter que gravar ela e vai ser a primeira faixa. Tipo, ela chegou em cima da hora, e aí quando eles ouviram, falaram, cara, essa música vai ser um puta sucesso, vamos gravar. E aí eles se passam a fazer essa parceria frequente. Então essa história também de como o Nando foi procurando outras pessoas para trabalhar, porque ele não conseguia reverberação dentro dos Titãs. E foi o grande sucesso. Foi o grande parceiro do Touro, né? Área de Garota Nacional, né? Que foi... o primeiro single foi Garota Nacional. Foi? Foi. A primeira música, a minha primeira festa da vida foi aqui em São Paulo aos 9 anos, em 96, com Garota Nacional. Tocando Garota Nacional. Nossa, que bebê, né? Que bebezinho dançando Garota Nacional. Zé Trindade eu escutei bastante também, mas... Zé Trindade com Mano Tchau. Mano Tchau. Participação do Mano Tchau. Na verdade, eles queriam o Brian Setzer. É mesmo? Que eles chamavam o Brian Setzer de Cida Cerezé, que é o famoso trocadilho deles. E só que eles queriam que o Brian viesse pro Brasil gravar. Ele falou, não, me dá o que eu faço. Eu tenho meu estúdio aqui em Los Angeles, eu gravo e mando pra vocês. Falaram, então dá. E aí o Manu Chao, ele toca... Ele canta em Zé Trindade e tem uma outra música que ele toca a guitarra. Você pode passar o... Sem Terra. Essa é a música? Sem Terra também, mas tem uma... Los Pretos também. E tem uma que tem uma guitarra que lembra muito Come On Everybody do Ed Cochran. Por isso que eles queriam o Cida Cerezé. Entendi. Agora não dei. Cara, e aí no Siderado essa história interessante que eu tava lendo hoje, o produtor, que é um... John Shaw, falando que eles chegaram no estúdio dizendo que a gente quer mudar. Né? E aí o produtor fala, mas não precisam ter vergonha de serem vocês mesmos, né? Mudar o quê? Eles querem mudar o som, porque não, a gente já tá muito nesse som ensolarado, a gente quer fazer uma coisa diferente, porque é só Garota Nacional, tocou sem parar, é uma partida de futebol. A gente que não quer ser reconhecido como uma banda que só fala de eles já estavam enchendo show pra caramba, já estavam... Eles já estavam de saco cheio, porque quando o Skank estourou, começaram, como sempre... Começaram a surgir outras bandas de reggae. Né? Toda gravadora tinha que ter uma banda de reggae. Aí a BMG, por exemplo, veio com o Omeriá e veio com o Negril, que era o antigo KMD5, onde tocava o Marcelo Yuca. A Warner veio com o Rapa, que embora tivesse uma proposta completamente oposta, mas era isso. Eles fazem reggae também, a gente tem que ter uma banda de reggae. Então eles começaram a se encher muito disso, se encheram muito dessa coisa de a gente não quer mais ser uma banda que agrada a vovó e o netinho. A gente quer fazer uma música mais séria. E eu entendo, o Siderado, muita gente fala que o Maquinarama é o grande disco de ruptura de Skank, mas o Siderado é o Siderado, né? O Siderado pra mim é a primeira tentativa de ruptura. Tanto que eles tentam abrir com Resposta, né? Sendo o primeiro single, que é a música, a letra do Nando Reis, sobre os versos que ele mandou pra Marisa Monte, que ela não completou, e a letra é sobre isso, né? Os versos que eu fiz e ainda espero resposta. É mesmo? Ele mandou, quis fazer uma parceria com ela, a resposta não veio e a letra é sobre isso. Aí eles já não estavam mais juntos, né? Porque o Nando ficou com a Marisa em 92 ou 94. Foi alternado. Conturbado. E aí... Não, alternado. Ele voltava com a mulher e voltava com ela. E eu acho muito louco, porque eu vi o Samuel falando esses dias que a resposta não foi um bom single, assim, no começo. Né? Não foi. Mas eu tenho muita memória dessa música, cara. O Fernando Furtado, é engraçado, o Fernando Furtado falou, ele fez uma comparação futebolística para falar do Resposta. Que ele fala assim, pô, você lembra a bomba que o Éder fez na Copa de 82 contra a Rússia? Eu falei, lembro. E depois ele fez um gol contra o país de Gales ou Escócia, eu não lembro qual foi.
que ele deu que ele podia ter dado uma bomba, ele deu uma colocadinha, ele falou assim, a resposta é a nossa colocadinha. Mas você tem Do Bem, que é uma letra do Marcelo Yuca. Uhum. Você tem parceria sobre o Jorge Ben, né? Sobre o Jorge Ben. Tem uma parceria com a Daúde, um dueto com a Daúde também. Dom Bias. Né? Blas. Mas foi um disco que não aconteceu. Né? Até mesmo porque mas teve Mandrake, que foi muito depois. Mandrake estourou com um remix. Remix do Memê? Do Memê e com uma referência mais explícita, Coming Up, do Paul McCartney. Mas não foi um disco do Skank, né? Com a forma de sucesso do Skank. Saideira tocou depois também. Também foi depois. Mas não chegou, não teve uma garota nacional, não teve uma partida de futebol, assim. Mas e aí, fora que o John Shaw, né? O John Shaw produzia muito o UB40. Eu nunca achei os sons do UB40 tão espetaculares assim. Eu gosto muito do UB40, que é uma banda de reggae inglesa, mas nunca achei que, em termos de produção, eles fossem up to date. E foi um disco que teve uma participação muito efetiva do Paul Halfs, que depois veio morar ao Brasil e se tornou uma grande referência de produtor pop, né? Teve o rompimento com o Dudu Marotti não foi amigável, assim, né? O Dudu soube que não produziria o disco lendo a coluna da Mônica Bergamo. Legal, né? Não foi muito bom, não. E outra história legal do Siderado é que parte dele foi gravado todo no Abbey Road. No Abbey Road. Foi todo no Abbey Road? Praticamente todo no Abbey Road. Eles fazem muita pré-produção, mas o disco foi gravado lá. E também é uma coisa que, nos anos 80 era impensável, né? Mas uma banda que tá vendendo como Skank, se o cara quisesse falar assim, eu quero gravar no Electric Lady do Nova York, não, vai e lá. As cifras também, né? A única banda dos anos 80 que passou de 1 milhão foi o RPM. Foi. Com o Rádio Pirata. E nos anos 90, vários discos passaram de 1 milhão. O Samba Poconé, só corrigindo, o Samba Poconé foi mixado em Nova York, por um cara chamado Michael Fossenkeeper. Mas o Siderado, os caras gastaram tubos, assim. Então, olha a moral, assim, e o plano real, né? Sim. Essa habilidade econômica, Sim. o momento que o país estava vivendo, naquele comecinho de plano real, e a moral que as bandas tinham e a disposição das gravadoras de estarem investindo nisso aí. Mesmo com outros ritmos tocando, né? Não era só rock, esse rock não era... Não. Foi um tempo que o pop prevaleceu. A Sony tinha um gerente de marketing, que era o Luiz André Calainho, que foi o cara que acreditou ali no pop. A gente não pode esquecer que, por exemplo, nesse período que você tinha o Skank, você tinha o Jota Quest, né? Aí você tinha o Planet Hemp, que não é exatamente pop, mas veio nessa leva ali das apostas que o Calainho tinha, e a BMG tava com o Pato Fu. E o Pato Fu saiu nesse período. Estamos falando de 1998. Saiu desse período de uma banda mais experimental, né? Que tinha muito no Roto Music de Liquidifica Pum, no Gold Cane, no Tem Mais Acabou. Rebalava entre o pop experimental para ser uma banda extremamente pop, onde a principal vocalista seria a Fernanda Takai, e o produtor do Televisão de Cachorro, que é o disco que coloca o Pato Fu num patamar mais pop, chamava-se Dudu Marotti. E aí o Maquinarama, cara, daí tudo bem, resposta não aconteceu, aí agora eles chegam com 3 lados. Aí sim, aí esse é o disco da ruptura, cara. Como é que é essa música mesmo? Qual? 3 lados? Não é essa? Não. É isso aí. E você não... Tá, peguei. Tá, daí já vem uma coisa mais folk, assim. Muito. Eu odiei esse disco com todas as forças. Eu liguei pro Samuel e xinguei ele. Sério? Por quê? Porque eu era fã de reggae, não sou fã de reggae. Eu falei, pô, que é isso, cara? Tá. Depois a Balada do Amor na Balada. Tocava na novela da Globo lá. Desculpa, eu gosto desse disco pra caramba. É mesmo? Canção Noturna, olha só. Muito legal. Ali, gosto pra caramba, Ela desapareceu, eu gosto dessa. Não é um disco que me tocou, não. Mas, cara, eu acho o Skank, assim, uma banda que foi um exemplo de gestão de carreira, assim, né? Foi. Não, eu comento isso com o Samuel. Eu falei, eu não gosto do Maquinarama, mas eu entendo que era preciso ter o Maquinarama. Por causa disso. Qual que é a ideia do Maquinarama? Cara, era todo mundo imitando o Skank, né? Mas a ideia do Maquinarama... Eles tentam estar na frente, né? Então querem estar na frente. Que som que é? Cara, o Maquinarama é um disco...
Baladona Boa na Balava é uma bossa nova. Ah, é? A Três Lados é uma canção mais folk. Eles estavam começando a ouvir muito banda de Britpop, por exemplo. Eles querem evitar rótulos, né? Evitar... Porque quando você chega no terceiro, quarto disco, se você começa a fazer o mesmo som do segundo e do terceiro, velho, pra você... Quanto mais você demora pra mudar, mais difícil é o teu público aceitar. E veio um bando de imitador, né, cara? Veio um bando... A quantidade de banda de reggae que tinha naquela época era insuportável. Toda gravadora queria ter uma banda de reggae. Aí eles falaram, poxa, nós não somos apenas uma banda de reggae, a gente é uma banda de música. E eles partiram pro som do Maquinarama. E outra coisa interessante que ele falou, né, que o... Por que o Skank não fez acústico, né? O acústico era pra ressuscitar bandas, né? E o caso deles não precisavam ser ressuscitados, né? Em todo esse período, fim dos anos 90, começo dos anos 2000. E aí é por isso a opção do ao vivo em Ouro Preto. Que é uma revisão, você faz a revisão do teu repertório, mas não necessariamente precisa tentar voltar das cinzas, que foi o que o acústico fez, pelo menos como capital inicial. Então, mas eu acho isso, assim, eu acho que uma banda que conseguiu fazer os movimentos, pensar os movimentos e conseguir executá-los ciente do que estava fazendo, quase todos os movimentos corretos e, cara, planejou o seu fim, assim, ó, uma coisa bem E esse gerida, show, né? Ouro Preto, show enorme, antológico, né? antológico. Nesse período tem uma história muito engraçada que o Fernando Furtado tinha uma banda chamada Esquadra. Ele empresariava essa banda. Que o disco foi produzido pelo Nando Reis. Aí eles foram gravar um clipe domingo, em São Paulo, e o Nando falou assim, leva essa fitinha aqui pro pessoal do Jota, eles pediram uma música e tal, não sei o quê. Aí o Fernando Furtado volta pra Beleza e falou assim, Jota, cacete, vou ouvir essa música, aí se ela for boa, eu vou pegar, né? Aí o Fernando contando isso é muito engraçado, o Fernando falou assim, cara, era um reggaezinho assim, meio... né, o amor, calor, não sei o quê. Eu falei, não, vou dar isso pro Jota, né? Vou dar isso pro Jota, tá, não sei o quê. Aí você vê a qualidade dos músicos, né? Aí o PJ do Jota Quest pega, tava ouvindo muito The Jacksons na época, e tem uma música do The Jacksons que chama Can You Feel It? Que é o pam, 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 pam. Aí ele falou, pô, vou pegar essa linha de baixo aqui. Aí fez pam, 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 pam. Aí o Liminha falou, pô, mete o lá, 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 lá. Aí pronto, a receita tá feita, cara. E o amor. Os caras falando, pô, não tinha nem refrão, não tinha nada. Pô. Eu falei, vou dar essa música pro Jota Quest, meu. Bom, já que o papo é anos 90, então vamos passar pra próxima? Então depois veio o Cosmotron, né? A Carrossel. Aí depois eles foram ficando mais experimentais. O que vocês acham, o Skank? Eu acho que eles foram ficando. Eu acho que eles se repetiram muito. Pra mim, o Cosmotron é o auge do Skank. Depois eu acho que veio o Standard, não é isso? Standard já não é. Carrossel, Standard. Já não são discos mais interessantes. Tá.